Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande, novamente, a oportunidade de estar entrando no aconchego, na intimidade do seu lar, para considerarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Eu tenho insistido no maior sermão pregado por Jesus Cristo ao longo do seu ministério, o famoso Sermão das Bem-aventuranças, também chamado Sermão da Montanha. Ele tem o nome Bem-aventuranças porque ele abre com uma lista de bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, e vai dizendo então os sinais que vão identificar aquele homem bem-aventurado, aquele homem feliz. E é chamado Sermão da Montanha, agora não pelo tema, mas pelo local. O Senhor Jesus Cristo encontrou-se com uma grande multidão nas cercanias de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, um lugar fantástico de visitarmos. A viagem a Israel é uma oportunidade de ouro que, no meu ponto de vista, todo mundo deveria se esforçar para ir. Além do sentido espiritual dessa viagem, além dos sentimentos que acaba nos atingindo quando pisamos a Terra Santa, os locais são magníficos, de uma beleza extrema e nos traz muito conhecimento local com a história da Bíblia Sagrada. E naquele ambiente, uma montanha é interessantíssimo porque ela tem o formato de uma concha. Isso então, naturalmente, que facilita muito a acústica. Dá para entender como que milhares de pessoas conseguiram ouvir um homem falando sem microfone, sem equipamento de som. A geografia toda contribuiu. E ali, naquela montanha, lugar especial, lugar distinto, o Senhor Jesus prega. Na Bíblia Sagrada está registrado no Evangelho de Mateus, o primeiríssimo livro do Novo Testamento, ocupa 3 capítulos, 111 versículos. É a maior mensagem que Jesus pregou ao longo do seu ministério. E ele fala de vários temas, de vários conceitos sociais, culturais, que nos leva a uma vida de maior qualidade. E no final, ele encerra com esta declaração que falou tanto ao meu coração, que nós temos aqui no ministério um projeto evangelístico, um projeto missionário. Nós temos aqui no ministério um projeto de estudo bíblico que chama Projeto Rocha, baseado exatamente nesse texto. O nome Projeto Rocha, ele foi inspirado em Mateus capítulo 7, no final do Sermão da Montanha. É por causa do Sermão da Montanha que essa grande atividade da nossa igreja, que eu tive o privilégio, eu tive a honra de fundar o Projeto Rocha e dirijo ele até hoje. Já fazem mais de 30 anos que o Projeto Rocha está aí em atividades ininterruptas e a inspiração que veio ao meu coração foi daqui. Diz assim o texto do Sermão da Montanha, finalzinho do Sermão da Montanha, Mateus, na altura do capítulo 7, é exatamente o verso 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando eu propus à igreja, naquela ocasião, meu pai era o pastor da igreja, eu era o presidente da mocidade da igreja. Quando eu propus em 1981, quando eu propus o Projeto Rocha, foi um projeto para a mocidade da igreja. E qual que era o alinhavar desse projeto? Era estudar princípios da Bíblia Sagrada com a intenção de levar aquele jovem a mim e aos outros a edificarmos a nossa vida em Cristo, porque Jesus Cristo é a rocha eterna. Então a intenção era essa, Projeto Rocha era isso, era um projeto para a juventude da igreja. Era um projeto de trabalho daquela diretoria de mocidade em favor daqueles jovens, onde eu me incluía e os dirigia. E aí eu busquei o pastor, era meu pai, e propus a ele, ó pai, o senhor
dirigir uma sequência de reuniões da juventude, eu os reunirei, eu estabelecerei essa proposta de programação com eles e o Senhor vai nos dar estudos bíblicos básicos, temas básicos, para que nós que estamos começando a edificar a nossa vida agora por nós mesmos, saindo dos estudos para o grau universitário, saindo dos estudos profissionalizantes para o trabalho, nós vamos começar a construir nossa vida, já vamos arrumar alguém e conhecer essa pessoa, gostar, amar, casar, vamos constituir família. Então nós queremos edificar a nossa vida na rocha que é Cristo. E o pastor da igreja, meu pai, imediatamente me prestigiando muito, sempre me prestigiou muito, topou a ideia, comprou aquela ideia e aquele grupo de jovens então se reunia com o próprio pastor diariamente, durante 40 dias, essa era a proposta. Todos os dias, durante 40 dias, 2 horas e meia por dia, estudando a Bíblia, o pastor ensinando a juventude da própria igreja princípios bíblicos. É importante estudar a Bíblia, é importante conhecer. Há um texto que diz: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então a falta do conhecimento da vontade de Deus é que nos leva muitas vezes a derrotas. Há algumas coisas que poderiam perfeitamente serem evitadas ao longo da nossa vida se houvesse o conhecimento do princípio bíblico. A Bíblia, seus princípios, nos ajuda a viver melhor. Isso é muito acima de uma religião. Às vezes a gente fala, é católico, protestante, é pentecostal, é espírita, é umbandista, isso aí fica meio que partidarismo. Mas olha, deixa eu falar, eu sou pastor, mas quero falar, é coisa de homem. Esses segmentos religiosos, isso é coisa de homem. O que Deus deu foi a sua palavra. A verdade é esta. Por mais que seja desconfortável, a verdade é que Deus não deu a igreja batista para ninguém, nem a presbiteriana, nem a metodista, e lá, isso no meio evangélico, no meio protestante, mas lá no meio romano, Deus também não deu os jesuítas, as companhias de Maria, os franciscanos, lá também tem suas denominações, tem os seus partidarismos. Deus também não deu nada disso. E lá no meio místico, espiritualístico, Deus não deu a mesa branca, a mesa redonda, Deus não deu uma umbanda, quimbanda. Não, o que Deus deu, a verdade é essa, o que Deus deu foi a sua palavra. Estas reuniões de pessoas, estas entidades comunitárias são louváveis, eu mesmo faço parte de uma, aliás, eu presido uma, como que eu vou falar mal das religiões ou das estruturas de culto? Eu mesmo presido uma, mas o centro da nossa fé não pode ser o partidarismo religioso. O centro da nossa fé tem que ser a palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus? E aí vem o grande desafio. Para conhecer a vontade de Deus, tem que acreditar na Bíblia Sagrada. Tem que ler a Bíblia Sagrada. Por isso que meu pai fez tanto esforço em favor da Bíblia e eu procuro continuar trilhando o mesmo caminho dele. Se você mora num lugar aonde essa mensagem está chegando pela televisão ou pelo rádio, ou também nós falamos pela internet, não é? Nós procuramos usar todos os canais. Se essa mensagem está chegando a você, não importa por qual canal, mas num lugar tão remoto, num lugar tão distante dos grandes centros, que não tem aí uma livraria religiosa na sua região, na sua cidade, e você não tem acesso à Bíblia, mas gostaria de ter, me escreva, me conte isto. Eu vou lhe enviar uma Bíblia de presente, do meu coração, vai ser uma alegria enorme. Eu vou te dar uma Bíblia. Não estou fazendo muito sacrifício, não. Estou fazendo algum sacrifício, mas tenho pessoas também comigo. Eu faço.
Eu também oferto do meu dinheiro para a obra missionária. Eu sou dizimista, eu trabalho, eu tenho meus negócios e daquilo que eu ganho, do suor do meu rosto, eu não estou considerando que aqui eu estou trabalhando, estou considerando que aqui eu estou na alegria da minha vida. Meu trabalho é lá no meu escritório e do suor do meu rosto eu também oferto e também dizimo, mas não sou o único nesta visão, não sou o único a fazer isso nesse ministério. Eu faço a minha parcela de sacrifício, mas outros que confiam em mim e que se simpatizam com esta obra também ajudam. É uma união de pessoas. Você, eu sempre ponho aqui no programa, se você quer ajudar com a obra missionária, se você quer se tornar um parceiro da visão que Deus me deu, faça a sua contribuição voluntária também, sem nenhum tipo de obrigação ou pressão, porque Deus ama ao que dá com alegria. E eu estava dizendo, é um sacrifício, mas não é tão grande assim, porque essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia fechada, ela custa R$10, deixa eu falar assim. É claro que tem um modelo que custa um pouco mais, um modelo custa um pouco menos. É R$10. É um sacrifício? É. Eu vou te dar essa Bíblia de presente. Estou fazendo um sacrifício? Estou. Mas aqui entre nós, não é fora do alcance de ninguém. Qualquer brasileiro que quiser, alguns se programando, outros sem programação, dar uma Bíblia a outro vai conseguir. É por isso que eu te ofereço. Se você não tem onde adquirir uma Bíblia, se você não tem acesso, pode me escrever e me pedir, eu vou te dar. R$10 vai me custar, a mim e aos que comigo pregam o Evangelho. Ela é fechada, mas essa Bíblia aberta não tem preço. Ela custa R$10 fechada. Aberta não tem preço. Essa Bíblia aberta tira o homem da rua. Essa Bíblia aberta liberta o homem do vício. Aonde a gente anda por aí, metrôs, aeroportos, outdoor nas grandes avenidas, pare de fumar e um telefone, eu vou te ajudar, põe adesivo, toma remédio, porção de nicotina injetada e 1000 alternativas. Vamos falar sério. O cigarro é uma prisão. Você quer parar de fumar? Olha, R$10 fechada, aberta, você para de fumar. Essa Bíblia aberta você para de fumar. Eu te prometo que encontrando Jesus Cristo você para de fumar. Venha me visitar, venha participar de um culto na igreja. Deixa eu orar por você e amarrar esse espírito de fumo que anda em seus caminhos. Você vai ver se você não vai parar de fumar sem gastar um tostão. Porque toda oração é pela graça de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade e te apresentar este livro, Encontrando o Favor do Rei. O autor é Tom Tini, esse homem é cheio do Espírito Santo, é o mesmo autor daquele grande best-seller, tremendo livro, Caçadores de Deus, um livrão. Esse Caçadores de Deus, eu já li ele algumas vezes, toda vez que eu leio eu choro. E esse livro é do mesmo autor, é o tema que a minha esposa mais gosta, que esse livro fala de Esther, fala de Assuero, esse livro fala do rei estendendo o cetro e te atendendo. E é claro que ali o texto bíblico é uma ilustração, uma analogia da nossa vida diante do Rei, Rei dos Reis. Esse livro é inspirador, me fez muito bem e eu coloco à sua disposição. E que Deus te abençoe.